Esse vídeo demorou pra sair simplesmente porque eu não consegui parar de jogar. Na verdade, enquanto eu tô escrevendo esse roteiro, eu tô muito ansioso pra voltar pra Crimson Desert. E fazia muito tempo que eu não sentia isso com o jogo. Esse vídeo, ele era pra ser uma espécie de preview do game depois de eu ter jogado 30 horas. Mas acabou que eu resolvi vir bater um papo aqui com vocês depois de mais de 60 horas de jogo. Bom, eu vou te contar um pouco da minha experiência, vou compartilhar de alguns clipes bem legais que aconteceram comigo durante a minha jogatina, e junto com tudo isso eu vou compartilhar minha opinião e críticas sobre esse jogo. Fala galera, vocês estão bem? Eu espero que sim, porque hoje finalmente chegou o momento da gente avaliar o estado de Crimson Desert. Claro, eu vou compartilhar uma experiência pessoal e só você vai poder me dizer se isso faz sentido ou não. As opiniões vão mudar de pessoa para pessoa, isso é natural, mas lembrem-se de manter os respeitos nos comentários. Bom, para quem já é de casa, muito obrigado por estar de volta, e para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, apaixonado por videogame, e não à toa, esse é um canal de games. Logo, se você dividir dessa paixão, considere se inscrever. Além de me incentivar a trazer cada vez mais conteúdo aqui na plataforma, você também vai estar apoiando o nicho de games aqui no YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora falar de Crimson Desert. Eu tô jogando no Xbox Series X, então muitos dos principais problemas que eu vou citar aqui provavelmente são indiferentes ou completamente irrelevantes para quem estiver jogando esse jogo num PC potente, mas ainda assim, se você estiver jogando num PC, vale você saber disso só para sentir o alívio de não estar num console. Bom, durante a minha experiência, eu presenciei sérios crashes, alguns bugs, e o principal problema que às vezes me impedia de aproveitar o jogo da melhor forma eram os problemas de iluminação. O game tem Ray Tracing nos consoles, mas ele não funciona da forma que deveria. É deplorável o estado da iluminação em lugares fechados, na verdade. Isso, além de ser feio, ele pesa muito em alguns momentos. Eu testei o game tanto no modo desempenho quanto no modo qualidade, e eu acabei chegando à conclusão de que o modo qualidade é a melhor forma da gente jogar nos consoles. Você vai ficar travado a 30 FPS, mas depois de um tempo você acaba se acostumando com essa taxa de quadros e quase não nota essa diferença. Enquanto no modo desempenho essa taxa varia muito mais, e em momentos com muitos inimigos na tela ou em batalhas à noite é muito claro a queda de FPS. E tem sim quedas no modo qualidade, mas elas são bem mais raras e menos significativas do que se seu FPS de 60 para 40. Então eu acabei optando por ficar travado a 30 FPS no modo qualidade mesmo. A água do game foi uma parada que a gente elogiou muito aqui no canal. E bom, o que acontece é que nos consoles a história é outra. A água ela é bem mais simples e a iluminação não ajuda nesse quesito. Vocês podem ver aí de fundo que a água do game muitas das vezes ficava com esses bugs visuais. E na maior parte da minha gameplay eu tive que me esforçar para ignorar. Coisa que, de novo, não afetou tanto a minha experiência, mas o intuito aqui é ser o mais transparente possível com vocês, então eu achei pertinente citar isso. Em 4 dias jogando, eu tive 4 crashes, basicamente um por dia, e alguns aconteceram em momentos bem importantes, o que acabou afetando a minha imersão. Mas, de modo geral, o fato do game ter save automático fez com que eu só perdesse alguns minutos de gameplay. Mas ainda assim foi algo frustrante e acabou sendo mais comum do que eu gostaria que fosse. Eu também presenciei alguns bugs, mas a maioria eram só momentos engraçados, enquanto outros afetaram diretamente a minha gameplay. Como por exemplo, no clipe de fundo, eu acabei ficando preso entre uma armadilha no chão, onde a minha única opção era reiniciar o game ou teleportar pra longe, coisa que, de novo, eu não queria fazer, não ia gostar de fazer isso porque eu tava explorando aquela dungeon ainda. O game ele é realmente enorme, e uma das coisas que eu achava inacreditável era a possibilidade desse game ter 400 criaturas. Mas o que aconteceu aqui foi um problema de interpretação, e eu tenho certeza que aconteceu com alguns de vocês também. Bom, para usar o meu exemplo em particular, eu achei que o game teria cerca de 400 inimigos com as suas variações, é claro, mas enfim. O que acontece é que, na verdade, essa aba ela é meio que uma aba de colecionáveis escondidos, sabe? Porque, bom, você vai encontrar dezenas de espécies de pássaros, insetos e bovinos e por assim vai. Isso não é algo negativo. Durante a nossa gameplay, essas criaturas fazem diferença na imersão do mundo, mas saibam que não são inimigos. Não será algo que vai afetar tanto assim a sua gameplay. Insetos, eles podem ser usados na alquimia, e essas criaturas, na sua grande maioria, elas vão oferecer itens de crafting, mas elas acabam estando lá mais por um quesito estético. Aliás, eu tô com mais de 60 horas de jogo e eu ainda não achei uma aba para ver os inimigos que eu já encontrei pelo mundo, seja bandidos, guardas ou criaturas mágicas. Se você souber de algo assim, deixa aí nos comentários. Por enquanto eu só encontrei de chefões. Agora, de alguma forma, Crimson Desert consegue fazer com que esses problemas sejam completamente obliterados. Esse game conseguiu resolver problemas bem mais significativos com algumas escolhas de design simplesmente geniais. E eu tenho certeza que isso vai afetar os próximos jogos de mundo aberto. Estamos acostumados com games gigantes, com mundos vazios ou atividades repetitivas, enquanto Crimson Desert chega com um mundo bem maior do que a gente está familiarizado e cheio de vida. Claro, o game conta sim com algumas atividades repetitivas, mas por incrível que pareça, essas são minorias.
O que eu quero dizer aqui é que a sensação de descoberta é algo mais comum do que a sensação de encontrar a mesma coisa de novo. Até mesmo com puzzles, mas a gente vai chegar lá. O jogo não ter níveis foi uma escolha genial. Na verdade, a forma com que a progressão acontece junto com a descoberta de novas mecânicas é algo muito fluido. Por exemplo, a gente pode simplesmente sair matando inimigos por aí para então a gente preencher uma barra do lado direito do mapa para a gente pegar um artefato, ou então a gente pode fazer um desafio de um artefato selado que a gente encontrou durante a nossa exploração, e esses desafios muitas das vezes vão estar ligados a alguma mecânica ou segredo do jogo, como se os próprios devs tivessem colocado ali alguns detalhes através de algum desafio, só para que quando o jogador fosse fazê-lo, ele notasse esse detalhe. Entende como que isso vai impactar na gameplay e na progressão? Em ambas as formas, nós somos recompensados. Explorar o mundo significa encontrar novos inimigos, e também significa encontrar artefatos, o que recompensa a exploração e torna tudo mais natural e satisfatório do que simplesmente ficar enchendo uma barra de XP. E ainda existem diversas outras formas de você adquirir esses artefatos. Fato é, um simples item acaba com a repetição monótona que uma barra de XP causaria no jogador, e eu tô com mais de 60 horas de jogo e eu ainda sinto uma satisfação enorme quando eu pego um artefato. Bom, em relação a puzzles, eu não achei que fosse possível um game desse tamanho conseguir manter uma variedade de desafios tão satisfatórios. É algo completamente diferente do que a gente vê, por exemplo, em Immortal Phoenix Rising, ou um exemplo mais popular, os puzzles de Merlin em Hogwarts Legacy. Talvez o fato do game não ter essa famosa tinta amarela é o que faz com que resolver esses desafios seja tão satisfatório. E bom, nesse tempo todo jogando, eu não me deparei com nenhum puzzle repetido ou mecânicas repetidas, sempre tem algum diferencial. Claro, é um jogo e isso significa que ele tem escolha de design, isso vai fazer com que entre um ou outro você perceba alguma semelhança, mas isso não passa a sensação de você estar fazendo aquilo de novo. Muito pelo contrário, cada puzzle até agora tem tido uma resolução mais única, o que é impressionante, sério. Inclusive, não é algo tão comum quanto eu achei que seria. Você não vai ficar perambulando por aí fazendo puzzles, de novo, como acaba acontecendo em Hogwarts Legacy. Isso vai fazer com que quando você encontre um desafio, a sensação de descoberta é muito melhor do que se você encontrasse um puzzle novo a cada esquina. E eles realmente brilharam aqui, eu devo admitir. Agora, o game não pegar na mão do jogador é algo positivo pra mim. Como fã de jogos Souls, eu gosto de me desafiar, de me superar. A sensação de resolver um puzzle complexo nesse game é parecido com derrotar um chefe difícil no Elden Ring, por exemplo. Enquanto isso é um fator que acaba somando na minha gameplay, também é algo que vai prejudicar jogadores mais casuais ou menos experientes. Eles até tentaram dar uma contornada nisso. Alguns puzzles agora têm uma luz gigante apontando para o que você precisa se atentar, mas ainda assim não é nada que vai deixar a resolução desses desafios extremamente fáceis. Mas eles deram uma nerfada nesse quesito. Durante a minha gameplay, eu encontrei um gato mágico, que depois de eu ter aprontado com ele, ele ameaçou quebrar meu jogo. Mas não demorou muito para que a gente virasse melhores amigos. Um tempo depois a gente até foi junto pro circo. Aliás, o contraste do meu personagem todo gótico com um gatinho branco é o que fez essa parceria ser tão charmosa. Enquanto eu tava pescando, eu fiz um arremesso tão magnífico que um dos NPCs ficou completamente em choque com tamanha habilidade. Enquanto eu tava explorando, eu encontrei um urso, que enquanto a gente tava lutando eu acabei atordoando ele e de repente eu tava montado nas costas da fera. Achando que eu tinha conseguido um novo amigo, uma nova montaria, eu desci pra tentar chamá-lo pra confirmar minha suposição e rapidamente ele se voltou contra mim de novo. E infelizmente a nossa amizade não durou muito, mas pelo menos ele rendeu um bom ensopado. Enfim, os ursos nesse jogo parecem ser tão amigáveis quanto inteligentes. Quando eu cheguei na primeira cidade do game, uma pomba estava me seguindo. Assim que eu parei, ela pousou no meu ombro e me entregou uma carta. Depois de ler essa carta, o game começou uma missão. Veja, momentos assim se repetem por todo o jogo. Eu não vou dar spoilers, mas os NPCs vão se comunicar com você de formas diferentes e todas vão ser inusitadas. Mesmo os bugs nesse jogo acabam sendo algo cômico, sabe? É impressionante como que Crimson Desert consegue ser tão cativante, mesmo não levando alguns elementos tão a sério. Por exemplo, numa certa missão a gente tinha que entrar escondido em uma cidade, e para isso a gente precisava nos disfarçar de padre. Só que dá só uma olhada no clipe se passando por um padre. Oh! Haven't seen you before. I was dispatched just recently. Shouldn't be a problem. You can go in.
Ainda que desse pra ocultar essas armas nas costas, o Cliff ainda teria essa marca do Jubas Cinzentas tatuada na cara. Então, eu acho que nessas horas a gente só tem que brincar de faz de conta. Isso acontece mais de uma vez durante o game, mas como eu falei, a proposta aqui não é ser algo realista, mas ser divertida. Crimson Desert se importou com o que realmente era importante, e sim, isso é um detalhe que faria diferença. Era bem melhor se tanto o personagem quanto o jogador realmente acreditassem no disfarce, mas isso não vai impactar de verdade na sua experiência, é só mais uma missão, entende? Mas claro, podem ter jogadores que simplesmente não vão engolir isso. Vai variar de pessoa para pessoa. Para mim foi só algo que eu achei engraçado. Em relação à dificuldade, bem, ela não vai escalar com o jogador, o que significa que em certo ponto da sua gameplay você vai ser um deus naquele mundo, mas isso demora para acontecer. E até lá, você vai se deparar com desafios que muitas das vezes vão te fazer recuar. Um exemplo em particular foi quando eu encontrei esse chefe aí de fundo, que não só me humilhou, como também me fez questionar se eu realmente sabia o que eu estava fazendo ali. Ainda que o game esteja com problemas gráficos no console, ele passa longe de ser um jogo feio. Foram incontáveis os momentos em que eu simplesmente parei para observar os arredores por simplesmente estar deslumbrado com esse jogo. Enquanto eu estiver jogando esse jogo, vão surgir novos momentos para se lembrar. São incontáveis os clipes que eu salvei aqui, e sempre que eu jogo, acontece algo inusitado. Eu tô deslumbrado com esse mundo, e eu já adianto para vocês, mesmo nos consoles, a espera valeu a pena. Crimson Desert não tem uma história narrativamente forte, mas tem seus momentos. Seus gráficos são lindos, mas também são falhos. O mundo é vasto e vivo o suficiente para te tragar para dentro desse universo. O combate pode se tornar repetitivo em certos momentos, mas até agora ele não ficou enjoativo. A exploração é a verdadeira joia desse jogo. Ainda assim, ele conta com incontáveis outros sistemas que também vão te distrair. Em resumo, Crimson Desert tem sim muitos problemas e passa longe de ser perfeito, mas ele acerta em ser extraordinário. Bom galera, eu tenho muito mais coisas para falar sobre esse jogo, mas a minha capacidade de editar um vídeo longo é bem limitada por conta do meu PC, e por isso esse vídeo vai ter que ficar por aqui. Eu vou trazer mais conteúdo sobre Crimson Desert, já que eu ainda tô no hype para esse jogo, então se for do seu interesse, considere ficar de olho. Tem muita coisa legal a caminho. Muitíssimo obrigado por todo o carinho no último vídeo. Nós chegamos aos 500 inscritos e eu sou muito grato a vocês, de coração. Obrigado por me provarem que isso era possível e a gente vai muito além. Bom, obrigado por me ouvirem até aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço. Ora, se não é a tal da tinta amarela.